ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que acompanham a Rádio Grande FM, nossas plataformas digitais. Estamos começando mais um programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar desses assuntos relacionados à nossa saúde, nosso bem-estar, de uma forma muito clara, simples e que possa, sem dúvida nenhuma, contribuir para que você tenha informações corretas a respeito de determinados fatos. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar aí seu like, ative o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos aqui o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas claro, também vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí no canal Rádio Grande FM no YouTube, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. São 3 anos de programas com assuntos mais diversos possíveis dentro desta área. Você tem a oportunidade de rever esses programas e também compartilhar esse nosso conteúdo. Por isso, se inscreva aí, Rádio Grande FM é o nosso canal no YouTube. Esse programa, inclusive, posteriormente ficará à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar este nosso conteúdo. O programa de hoje vai abordar um assunto bastante atual, bastante importante. Nós vamos voltar a falar de doenças virais. A gente que está ainda dentro de uma pandemia, mas sobretudo já caminhando gradativamente para o final desta pandemia, mas ainda com o recrudescimento desta doença. Vamos falar de outras doenças que foram praticamente erradicadas no país, que acabaram ressurgindo também dentro desse período, e tem também doença nova, misteriosa, que ainda está dentro do processo de investigação. Então, para falar, claro, de doenças virais, nada melhor do que nós recebermos aqui alguém que tenha conhecimento no assunto. E hoje, novamente, quem está aqui com a gente, já esteve em outra oportunidade, que retorna aqui para bater um papo com a gente, é a doutora Renata Praça, ela que é infectologista, que vai nos ajudar mais uma vez no programa de hoje. Seja bem-vinda, doutora, novamente. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder esclarecer a população. É importante, né, doutora, a gente ter esse bate-papo e voltar a falar sobre esse assunto, porque a gente está vendo e estamos vivendo nesse momento aí a Covid-19. Apesar de a gente dizer, mas estamos no final, a pandemia, alguns até defendem que seja, inclusive, tirada essa nomenclatura de pandemia, que se reduza para endemia, nós estamos vendo o ressurgimento de novos casos. Por exemplo, a gente falava de 50, 57, 60 casos quase que diários, e a gente está vendo isso acontecer em outras partes do país também. Mesmo após campanhas maciças de vacinação como nós passamos, é natural que isso aconteça, que ainda a gente tenha esse número de casos ainda por um período mais longo? Sim, é natural e era esperado já isso. Né? Essas doenças de transmissão respiratória, doenças virais, elas são sazonais, elas aumentam e diminuem. Sim. Apesar da gente poder falar que a pandemia vai acabar, o coronavírus não vai acabar, ele veio para ficar. Então, Sim. Provavelmente a gente sempre vai ter casos dele. Né? Aí a gente está passando por um momento que a vacinação deu uma queda na vacinação. A vacinação ela tem um tempo de imunidade, depois a imunidade da vacinação cai. Então houve uma queda da imunidade da vacinação, houve um período frio, as pessoas mais fechadas, houve um relaxamento das medidas de prevenção, aí isso faz com que o vírus volte a circular. E isso está acontecendo em todo o país, né? São Paulo e Paraná, por exemplo, já estão alguns, a gente viu do final de maio para cá, quase que dobrou o número de casos, né, nessa nossa região. É a boa notícia dentro disso tudo, que as pessoas que têm o seu ciclo de vacinação completo e que mesmo que contraiam o vírus novamente, pelo menos até então, têm tido menos problemas relacionados à doença, né? Sim, os casos têm sido mais leves devido à vacinação, mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas são muito suscetíveis. Sim. Idosos, pessoas que têm problema de imunidade, então essas pessoas podem podem ter casos graves, crianças muito pequenas, né? Sim. Então a gente tem que atentar para essas pessoas. A senhora disse algo aí que me chamou a atenção, até para explicar novamente, somente casos de períodos que ficaram mais frios, né? Ou seja, período de inverno. Na verdade, o inverno ainda vai começar agora a partir desse mês. Então, a ciência também, os especialistas já têm essa real preocupação com esse período de inverno que está por vir?
Sim, no inverno a gente geralmente, assim, no período mais frio, né, a gente teve essas frentes frias que vieram, a gente geralmente fica mais fechado, as janelas fechadas, aglomera mais as pessoas e a gente está sem o uso de máscara. E aumentou muito as síndromes gripais no geral, né, a gente tem muitas pessoas gripadas e um dos causadores da gripe hoje é o Covid-19. E a gente pode ter até o cruzamento, né, das duas situações, né, da gripe, né, e que também veio com uma mutação também, esse vírus passou por uma mutação, veio um pouco mais forte. Vale lembrar que a vacina que está hoje sendo aplicada, ela já vem para proteção dessa nova variante aí de gripe também. Isso é importante as pessoas fazerem a sua imunização. O doutor, ainda falando sobre Covid-19, né, pessoas que tiveram aí a doença, passaram pela doença, algumas em casos mais graves, outras menos, mas algumas acabaram apresentando sequelas pós-contaminação. O que os especialistas já podem falar sobre isso? Isso depende de cada indivíduo, porque não é uma totalidade, não é regra que todo mundo que tenha apresentado sequela. Sim, é por isso também que a gente se preocupa com a transmissão do vírus, porque mesmo pessoas que tiveram casos leves, tiveram sequelas que a gente chama de síndrome pós-Covid. Então, assim, há uma interação entre o vírus e o corpo humano. Cada pessoa tem essa interação. Então, há mesmo alguns problemas respiratórios, problemas de memória, problemas de insônia, depressão. Então, a gente realmente tem vários casos de sequelas. Então, por isso que mesmo em casos leves, a gente tem que tomar cuidado e tem que evitar, né, pegar a doença e a transmissão da doença para evitar essas sequelas. É importante que as pessoas que passaram pela doença façam seus exames de rotina com seus médicos, porque às vezes algumas nem percebem ainda, né, que tem essa sequela, não conseguiram ter essa percepção, porque às vezes ela vem de uma forma mais leve, mas acaba apresentando. Nossa, com esse aumento, a gente falou das vacinas, da vacinação, as pessoas foram sendo vacinadas, outras pessoas já tinham contraído a doença, também foram mudando as regras aí com relação à restrição das pessoas. Flexibilização, a liberação do uso de máscaras, hoje, no caso aqui do nosso município, apenas para os locais de saúde, como hospitais, clínicas e tudo mais. Você acha que isso foi feito cedo demais ou está seguindo os protocolos que a própria ciência tem como parâmetro para tomar essas decisões? A doença é uma doença dinâmica, né? Ela vai mudando tempo a tempo. Por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente tinha um número muito pequeno de casos, agora a gente tem um número aumentando. Então, depende, conforme vai mudando o quanto a gente tem da doença, vai mudando as medidas também. Né? Então, a gente teve uma vacinação em massa no município, a gente teve a onda da Ômicron, que foi fevereiro e março, e aí de março para abril e maio, a gente houve uma queda brusca dos casos. Aí a gente conseguiu flexibilizar essas medidas e ir tirando as máscaras, né, e flexibilizando. A gente está passando por um momento agora que está aumentando novamente o número de casos. Então agora é interessante a gente falar de um cuidado individualizado, né? Então assim, agora que está aumentando os números de casos, o ideal é que há uma recomendação no estado de São Paulo e do Paraná, já tem a recomendação que locais fechados voltem a usar máscara, e a gente também tem que pensar na proteção individual. Então pessoas que têm problema respiratório, pessoas que estão tratando câncer, que têm imunidade baixa, idosos. Essas pessoas devem se proteger mais e mesmo a recomendação de uso de máscara novamente para essas pessoas. Além da recomendação e talvez até mais do que obrigatoriedade e restrição, precisa ter conscientização, né? Acho que se cada um tiver essa conscientização do que eu posso me proteger meus familiares, de repente você tem saudável, mas tem alguém dentro da sua casa, um familiar, que se de repente você leva o vírus para dentro de casa, você pode contrair. Ou seja, a conscientização vai valer muito mais do que qualquer imposição, né? Assim, eu acho que eu sou a favor da educação e da conscientização da população e não de normas muito restritivas. Então, por isso que a gente vai para o risco individual. Então, hoje em dia a gente já tem 2 anos de pandemia, as pessoas já conhecem os sintomas da doença, já sabem como que é a transmissão da doença. Então, o que é importante para a gente se prevenir? É importante que a vacinação esteja em dia de todas as pessoas. Então, até os adolescentes são 2 doses e mais uma dose de reforço após 4 meses. Os idosos já estão com a 2ª dose de reforço. Então, essa dose de reforço ela é necessária porque vai caindo, né, os níveis de anticorpos. Então, isso é importante. O uso de máscara em locais fechados. Se você tiver sintoma, você se testar. E se você der positivo, você se isolar. Então, a gente tem que usar esse conjunto de medidas e cada um individualmente para
que a gente consiga, né? Porque os vírus não vai sumir e a exatamente. nossa vida vai seguir. E até dentro disso que a senhora está dizendo, e é a realidade, o SARS-CoV-2, o coronavírus, vai permanecer, vai fazer parte como outros vírus fazem parte do nosso dia a dia e tudo mais. E nós estamos vendo, às vezes, algumas pessoas ainda colocando em xeque e duvidando, falando com relação às vacinas. Tá vendo? Mas a vacina só dura 1 mês, 2 meses e tudo mais. Mas é preciso salientar, primeiro, que ela te dá essa oportunidade de passar melhor pela doença, caso você venha a contraí-la. E precisa dizer que a ciência continua trabalhando exatamente para melhorar também a qualidade na eficácia dessas vacinas e o tempo maior com que ela vai manter a imunidade dentro das pessoas, né? Assim, hoje é inegável que a vacina, a gente passou por uma onda de Ômicron, né, agora entre janeiro e março, e houve uma redução muito grande das hospitalizações e óbitos, tá? Então isso é muito claro de que isso é um efeito das vacinas, né? Nós tiramos as máscaras, estamos andando na rua como efeito das vacinas. Sim. Só que as vacinas, elas diminuem o risco de transmissão, mas elas não põem a zero. E elas diminuem o risco de uma doença grave, mas elas não zeram, né? Nenhuma vacina zera tudo, né? Então as vacinas vão melhorar, o vírus ele vai se mutar novamente, outras vacinas virão, né? Mas não existe nada 100% na medicina, né? Nem na medicina, nem na vida, nada 100%. Então, assim, as pessoas que colocam em xeque são pessoas que ainda não conseguiram parar para se refletir. Por exemplo, a vacina de gripe a gente toma todo ano. Então, provavelmente a vacina do Covid vai ser mesmo. Também nós vamos ter que tomar vários reforços e a vacina ela induz a imunidade, ela não é duradoura, ela é temporária, mesmo da infecção por Covid. Então, algumas pessoas defendem, eu vou pegar Covid. Então, mesmo que você pegue, vai diminuindo. Sim, com o passar do tempo, essa imunidade ela vai ficando mais suscetível e você pode novamente contrair com toda certeza. A senhora falou bastante aí da questão das variantes, falou bastante, a Omicron ficou a mais conhecida, mais falada com relação a essa variante do SARS-CoV-2, mas também a ciência também já trabalha com a possibilidade de outras surgirem, até por conta disso que a senhora está falando, de que estão surgindo as vacinas, o modo de vida das pessoas vai mudando, o vírus também muta, né? Sim, isso aí faz parte da humanidade, né? Desde que o homem é homem e ele mora na Terra, a gente tem a relação dos vírus, das bactérias, né? Sim. As múmias do Egito tem o bacilo de hanseníase e de tuberculose, a sífilis existe desde a Idade Média. Então a gente convive com esses agentes e eles convivem conosco. Então isso é uma coisa dinâmica. Faz parte do ciclo mesmo, né? E agora vamos falar um pouquinho, saindo aqui da Covid, porque a gente também viu, talvez chamou mais atenção dentro do próprio período de pandemia, o ressurgimento de algumas doenças que estavam praticamente erradicadas no nosso país. A gente pode citar lá o sarampo, pólio, rubéola, né? Qual a razão disso estar acontecendo quando todo mundo achava, olha, está tudo tranquilo, e você vê novamente a incidência desses casos? A principal razão é a queda da cobertura vacinal no Brasil, né? Sarampo hoje conta com uma cobertura vacinal de apenas 30%. Então isso já vem desde o começo, desde 2015, 2016, já está tendo uma queda da cobertura vacinal. E com a pandemia houve um aumento muito grande, né? As mães tiveram medo de levar as crianças. A gente teve durante a pandemia, existe o movimento anti-vacina, que já existia antes, já existe agora. E aí eu falo que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso, né? As pessoas há 20, 30 anos não veem sarampo, há 20, 30 anos não veem rubéola. Então as pessoas mais novas não acreditam que a doença exista. Então aí isso elas ajuda com que as fake news falem. Então assim, a circulação maior de pessoas, a globalização, mas o principal fator é a queda de cobertura vacinal. Tanto que o governo nesse momento está fazendo uma campanha de sarampo, né, para vacinação da tríplice viral, para tentar aumentar novamente essa cobertura vacinal. Aí dentro dessa avaliação, até por conta, como a senhora disse, vítima da própria eficiência dessa vacina que fica esse período de inatividade, não falta dos nossos organizadores, dos nossas autoridades de saúde, exatamente manter as campanhas, exatamente como a gente falou agora há pouco, de conscientização, de manter a população sempre alerta e de passar exatamente esse conceito. Olha, se nós não estamos vivendo, é porque nós estamos fazendo
a campanha de vacinação. Falta isso também das nossas Sim, autoridades, né? Falta um pouco de campanha de conscientização, campanhas regulares, né? Até o final dos anos 90 a gente via bastante campanha de poliomielite, né? E daí a gente foi com o tempo isso foi diminuindo. Sim. E aí vai aumentando os fake news e vai aumentando as notícias e daí vai aumentando. E é interessante, né, doutor? Por exemplo, agora também da Covid gerou-se muita discussão, muito debate com relação à obrigatoriedade de se tomar vacina ou não, e aí o que poderia fazer com esse cidadão, com essa pessoa que não tomava, no que ela seria restrita. Com relação a essas vacinas que a gente citou, a gente está falando de um público que ele não, por si só, ele não tem a capacidade de decidir tomar. Ele precisa ser levado pelos pais, pelos responsáveis. Aí que deveria ser maior, e até existe algumas responsabilizações com relação à escola e tudo mais. Nesse sentido, vale um pouquinho mais a imposição, né? Porque aquele que é afetado não é o que decide tomar vacina. O Estatuto da Criança e do Adolescente versa sobre isso, né? Que é a obrigatoriedade das vacinas para você entrar nas escolas. Mas nos últimos anos houve uma redução da política do governo mesmo em relação a isso. Né? Houve um afrouxamento e aí esse afrouxamento ajudou também a diminuir a porcentagem de pessoas que vacinam. Em nome da liberdade, às vezes abre mão de algo que é fundamental para nossa existência, para a vida, né? Então isso precisa ser levado em conta. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Nós estamos falando aqui sobre doenças virais, né, com a doutora Renata Praça, e vamos continuar com esse nosso bate-papo, mas quero lembrar a você que está conosco pelo Facebook, que você tem de compartilhar o nosso conteúdo, você marcar os seus amigos, divulgar aqui o nosso programa. Também é você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nós contamos com a sua participação aqui conosco. E o nosso programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed Dourados possui ainda um centro de oncologia e infusões completo, com todos os equipamentos para atender todos os seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Muito bem, estamos falando sobre doenças virais, falamos um pouco aqui ainda sobre a Covid-19, passamos pelas doenças que estão retornando, como sarampo, rubéola, varíola, e agora a gente está vamos falar sobre a varíola, que teve uma mutação e tem algo diferente, aliás, algo que a ciência ainda está estudando, doutor, essa chamada varíola dos macacos, né? O que se sabe sobre essa doença até agora? O que a senhora pode falar a respeito disso? É algo que já devemos nos preocupar? A varíola dos macacos é uma doença diferente da varíola que já foi erradicada. Então, a varíola que foi erradicada em 1980, que é uma doença antiga, ela não existe mais. A varíola do macaco é um outro vírus que já é conhecido há muito tempo. Ele, nos anos 40, de 1940, foi a primeira vez que ele foi isolado na África. Só que ele era um vírus que dava surto só localmente. Nunca tinha se visto tantos casos dessa doença fora da África. Sim. Então ele é conhecido, ele é um vírus já antigo, chama monkeypox, né? O macaco, ele é tão vítima quanto o ser humano. O verdadeiro reservatório dessa doença são os roedores e não os macacos. Os macacos também adoecem, como nós, né? E como a doença foi vista em macacos e depois em humanos, ganhou esse nome. Tá? Então ele é uma doença de transmissão, principalmente pelo contato. Então é uma doença que dá lesão de pele, dá febre, dá dor no corpo e dá muitas lesões de pele. Parece a lesão de pele da varicela, da catapora, só que elas são um pouquinho maiores, tá? E elas são mais nas regiões de extremidade. E as lesões são extremamente contagiosas. Então, diferente da Covid-19, essa doença precisa de um contato muito íntimo para transmitir. Então, ela pode ser transmitida por contato respiratório, mas é um contato bem íntimo, mais próximo. Pode ser pelo contato com as lesões. E ela também pode transmitir por fomites, que a gente chama. O que é fomites? É superfície, é a mesa, a cadeira. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá e deita no lençol e está com essa doença. Aí a outra pessoa vai lá e deita no mesmo lençol, ela também pode adquirir a doença. Tá? A transmissão dela ainda está restrita a alguns países e provavelmente, como a disseminação dela não é tão assim rápida como a da Covid-19, a gente não espera que tenha uma pandemia nesses níveis. E a gente está percebendo que existem muitos casos suspeitos em várias partes do mundo sendo investigados. É preciso também ter o cuidado exatamente para não fazer a confusão. De repente, da própria varíola anterior, aquela
que a gente já conhece, que a senhora disse que está erradicada, mas como a gente também está vendo casos de ressurgimento de sarampo e tudo mais, nada impede que ela também esteja, de repente, em alguns setores, de não confundir uma com a outra. Ou seja, não é hora de entrar em pânico. Não. É preciso as pessoas terem esse discernimento porque isso não vai ajudar em absolutamente nada, e procurar o médico, assim que perceber qualquer alteração, já procurar o diagnóstico médico, né? Sim, e a vacina, a varíola é uma doença que tem vacina, né, que a gente não tem ela em larga escala. Ela, até 1980 ela foi usada no mundo. Quem nasceu até 1980 tomou a vacina da varíola. Sim. E as pessoas depois não tomaram mais porque a doença foi erradicada. A vacina da varíola protege até 85% né, de proteção para quem tem essa nova variante. Sim. Então, inclusive, a gente já tem uma vacina que pode ser utilizada para essa doença também. Então, isso também é um alento para deixar a população mais tranquila. A transmissão é mais restrita, já há uma vacina que é possível fazer o uso. Sim. Então, mais a chance de ter uma nova pandemia como a Covid-19 é bem menor. Bem menor. Ô, doutora, a senhora falou agora há pouco, e essa é uma realidade, as doenças virais, elas sempre fizeram parte da existência, né, da vida no planeta e do ser humano e tudo mais. Porém, também a nossa ciência, a nossa medicina, a tecnologia, tudo também tem avançado de forma significativa. E a gente percebe, até por conta do surgimento dessas vacinas, que a gente está talvez um passo à frente, né? Ou seja, a gente consegue fazer o controle dessas doenças virais. A gente pode sonhar aí com um futuro onde os seres humanos estarão protegidos de todo esse tipo de ataque desses vírus, ou isso seria para ficção científica, doutor? Eu acho que isso seria para ficção científica, porque assim, o planeta Terra, ele é todo um organismo, né? Imagina que o planeta Terra é como se fosse um organismo como nós. Sim. Nós somos uma célula dentro do planeta Terra, então há uma dinâmica entre os vegetais, os animais, né? Sim, sim. Então há uma dinâmica muito grande, então nós fazemos parte de todo esse ecossistema. Então, se a gente for ver, ao mesmo tempo que o homem ele vem avançando em tecnologia, em qualidade, a gente também vem avançando em desmatamento, em mudanças climáticas, em mudanças de como esse planeta, como ele funciona como um todo. Então isso vai aparecendo novos vírus, vão surgindo novas doenças, e por mais que a gente tente controlar isso, é praticamente impossível. A gente não sabe o que está por vir. Então provavelmente assim, a gente sempre teve essa interação, né? Os micro-organismos, eles moram na gente, eles são responsáveis pela digestão, são responsáveis pela proteção na nossa pele. Então a gente tem uma interação, né, com os micro-organismos, a gente tem interação com o planeta Terra. Então isso nunca vai acabar. Então é uma utopia eu querer falar uma ficção, imaginar que eu vou fazer uma pílula mágica para não pegar mais nada, né? Toda doença infecciosa depende da resposta imunológica do hospedeiro. Então que somos nós. Sim. Então cada vez mais a gente está avançando em tratamento para câncer, tratamento para doenças autoimunes, e esses tratamentos diminuem nosso sistema imunológico, essas pessoas ficam suscetíveis. Então são muitos fatores que a gente tem. Então a gente está sempre difícil. Em transformação, né? Exatamente. Assim, eu ia usar até a palavra mutação, mas a transformação acho que fica mais correto para se aplicar a isso. E aí nós somos afetados pelo nosso meio, pelo menos esse foi entendido no raciocínio que a senhora trouxe aqui, né? Exatamente, é bem isso, assim, é uma interação entre o meio e a gente, né? E essa interação, ela é dinâmica, ela não é estática, né? E o homem, né, do final do século XVIII para cá, da Revolução Industrial, houve uma mudança muito grande, houve a criação das cidades, houve a diminuição da zona rural, dos anos 90 do século passado, né, para cá, houve um crescimento muito grande de tecnologia, de globalização. E tudo isso há um impacto, né, no planeta, há um impacto na mudança do homem, de onde ele anda, para onde ele vai, e todas essas mudanças vão impactando no surgimento dessas novas doenças, né? Sim, sim. Ô, doutora, mas que isso a gente precisa também dizer exatamente com essa evolução que a gente está tendo, e quando eu disse que a gente está um passo à frente, porque a ciência tem conseguido dar a resposta para isso tudo, por mais que nós tenhamos passado, e a gente tem que sempre lembrar e lamentar tantas vidas perdidas como nós tivemos agora na pandemia da Covid-19 em todo o planeta, mas que hoje nós estamos em 2022 e nós temos aí pelo menos um medicamento que nos garanta essa possibilidade de enfrentar melhor esta doença. Ou seja, é importante investir também exatamente naquilo que a gente começou aqui o programa falando, nessa conscientização, né? De parar de ficar
politizando quando se fala de ciência, né, de a população levar a sério que aquilo que está sendo feito, o medicamento que está sendo apresentado é para o bem dele, para o bem dos seus familiares, para o bem da sociedade. Então, campanhas de vacinação têm de ser diariamente difundidas em todo o nosso país e no mundo de uma maneira geral. Sim, né? Na verdade, foram as duas principais medidas que o homem conseguiu fazer para que impactou no aumento de vida das pessoas. Se a gente, 100 anos atrás, a expectativa de vida era 40 a 50 anos. Hoje, alguns países da Europa, a expectativa de vida é mais de 80 anos. A expectativa de vida é entre a pessoa nascer e o quanto ela vai viver. Aqui no Brasil, é mais de 70 anos a expectativa de vida, né? Então, tudo isso é devido ao que a ciência fez, né? O saneamento básico e as imunizações são os dois grandes trunfos da sociedade moderna e foram as duas grandes medidas que impactaram muito no aumento da sobrevida das pessoas. Então, assim, a gente tinha criança nos anos 80 que morriam, né? A mortalidade infantil era muito mais alta, né? Então, era pela falta do saneamento básico. A gente tinha cólera, tinha surtos de diarreia, que hoje a gente não vê mais. As doenças que nem a gente conseguiu erradicar doenças. E isso aconteceu de 100 anos para cá. Então, é inegável o avanço da sociedade com o avanço das vacinas, do uso de antimicrobianos, do tratamento para o câncer, da terapia intensiva. Então, o que o homem avançou nos últimos 100 anos é muito superior do que ele avançou nos outros 500 atrás. E dentro desse próprio avanço, porque às vezes as pessoas colocam em dúvida eficácia, eficiência, umas fakes colocaram até que a vacina poderia fazer mal, né? Ou seja, tudo que se tem de relatos com dados e informações é que a 99,9%, como a gente disse agora há pouco, que nada é 100% nesse mundo, fizeram muito mais bem do que algo que deu errado. Não tenho notícias, já pesquisei tudo, foi feita uma vacina que acabou dando um processo ao contrário do que se imaginava. Sempre foi para o lado positivo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Independente de ideologias e tudo mais, nós temos que pensar na nossa saúde, na saúde das pessoas que têm no nosso convívio e fazer as campanhas. E aí passa também pelas nossas autoridades, que precisam e cabem a elas, e elas estão colocadas nos postos que ocupam exatamente para colocar à frente essas campanhas e a população responder comparecendo e fazendo essa sua imunização. Doutora, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi muito claro, importante a forma como a senhora colocou aqui, ficou muito simples das pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o momento que nós estamos vivendo e talvez as pessoas no passado não tivessem até a oportunidade de entender como é que funcionam os vírus novamente na vida da gente, mas acho que a gente conseguiu passar isso de uma forma muito clara e eficiente. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, seja sempre bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falar, né, é muito bom explicar para a população, porque é importante que a gente saiba, né, que as pessoas se sintam seguras, né, e se sintam cuidadas, é muito importante isso. Bacana, então. E claro, se você perdeu aqui o nosso programa, ele vai ficar à sua disposição aí para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com outras pessoas o nosso conteúdo, certamente assuntos importantes poderão suscitar e debates importantes a respeito do que foi trazido aqui. Esse programa também vai virar um podcast onde você vai poder acompanhar aí nas nossas plataformas ou na sua plataforma de áudio preferida para você também poder compartilhar esse conteúdo. Obrigado para você que esteve com a gente pelo Facebook, compartilhe e marque seus amigos. Esteve com a gente no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, até lá!